Então, é com muita satisfação e até mesmo gratidão que eu comemoro a sua presença aqui, vendo mais uma opinião que eu dou num vídeo no canal José Neumann de Pinto no YouTube, contando sempre com o seu apoio, sua presença, e narrando algum fato que eu acho que é do seu interesse. Agora nós precisamos comentar as manifestações com que a esquerda foi às ruas, né, em 18 capitais brasileiras e mais algumas cidades importantes para reclamar contra a PEC, que eles chamam de a PEC da blindagem, que eles chamam de bandidagem, e desse assunto até eles entendem bastante, vocês devem se lembrar, né, né, dos tempos passados, né, da Lava Jato, né, pois é, então é uma manifestação que contou com apoio até de cidadãos brasileiros que moram nos Estados Unidos. Por exemplo, o famoso ator premiadíssimo, Wagner Moura. Ele estava na Bahia, sua terra natal, ao lado da cantora Daniela Mercury, sua conterrânea, né? E tinha um cidadão segurando um guarda-sol para que eles não fossem molestados pelo sol da Bahia, né? É interessante. Primeiro, que não suportem o sol da Bahia, que sempre foi quente. Segundo, que usem para isso um cidadão que deu uma imagem assim que me lembrou algum quadro da época da escravidão no Brasil, de um escravo vindo da África ou descendente de algum escravo vindo da África, protegendo o delicado senhor e uma senhora do sol tropical, né? Mas ele veio com palavras de bastante dureza, né, contra os adversários, porque ele disse que o país onde ele mora em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, este país não é uma democracia. Bom, o presidente dos Estados Unidos, que é o maior inimigo da esquerda no mundo hoje, chama-se Donald Trump e foi eleito. Uma eleição que se repete há séculos nos Estados Unidos da América. O senhor Wagner Moura talvez não simpatize muito com o estilo do senhor Donald Trump. Pode até professar ideias contrárias à dele, mas não admitir que os Estados Unidos são uma democracia, aí já é um pouco demais, né? Já que ele não vive num país democrático, ele podia, e acha que estava na manifestação defendendo a democracia no Brasil, eles podiam voltar a viver na Bahia, principalmente se tiver sempre alguém empunhando um guarda-sol para evitar o seu contato com o calor dos trópicos, né? Mas não foi a declaração mais polêmica do dia. Eu fiquei impressionado com a entrevista dada pelo decano do Supremo Tribunal Federal. Você sabe o que é decano? É o ministro mais antigo. Ou seja, é o que tem mais obrigação, se é que existe algum que tenha mais obrigação, todos têm a mesma obrigação, de velar pelo respeito que o país deve ter pelo seu juiz. Um juiz, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte se protege muito da divulgação, da badalação, e tem de ter negócios, né? De ter negócios além do fato de receber um bom salário para ser juiz. Aqui no Brasil não é bem assim, é uma democracia, digamos, sui generis, né? Pois é, mas o senhor Gilmar Mendes, que é proprietário de um negócio muito rendoso de educação, espalhado pelo mundo, com sede lá em Salvador, né? Apesar do sol quente de Salvador, né? Ele ficou muito feliz, enxergou nas demonstrações que essas mobilizações são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa
da democracia, ele definiu essa energia democrática como um grande pacto nacional entre executivo, legislativo e judiciário. E aí ele já começou a pisar na bola. Porque o velho Montesquieu, do alto da sua sabedoria, já estabeleceu que para ser uma democracia de verdade é preciso que haja 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E que os 3 devem viver em harmonia, não em conivência, como é o caso do Brasil. E aí ele já foi apoiando o fato de que eles têm um pacto que eu me lembro é o pacto do Fausto com o demônio, mas não seria bem isso que ele está querendo se referir, né? De qualquer maneira, é profundamente, já que o ministro usou esse adjetivo, eu vou usar para ele, profundamente inoportuna a opinião dele. O ministro, por exemplo, como todos os seus 10 colegas, nenhum deles foi ao desfile de 7 de setembro, para evitar parecer que eles tinham qualquer conotação política. Aí vão para a manifestação da esquerda na rua contra a blindagem, o que agora é chamada de... a PEC da blindagem, que agora é chamada de PEC da bandidagem pela esquerda, né? Uma evidente manifestação óbvia contra a direita, que deu-lhes essa grande chance, né, de colocar em votação, a maioria dos votos são de direita no Congresso, para esse verdadeiro assinte à população contra o próprio Congresso Nacional, de prever que um congressista eleito pelo povo pode cometer qualquer crime que será julgado sempre pelos seus colegas, né? Enquanto que o Supremo quer manter o seu poder de julgar os colegas, inclusive os deputados e senadores, são os únicos que podem usar impeachment para presidente e também para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, as manifestações ocorreram em 18 capitais, né? Em São Paulo, 42.400 pessoas, segundo a USP. No Rio de Janeiro, isso na frente do MASP, na Paulista, né? No Rio de Janeiro, na orla de Copacabana, uma previsão de um instituto similar, 42.800 pessoas. O Rio teve mais do que São Paulo, mas a população é menor. Em Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Salvador, João Pessoa, Maceió, Natal, Teresina, Recife. Pois bem, é demais, né? Além do Recife, temos também Florianópolis, Curitiba, Macapá, São Luís, Fortaleza, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista e Palmas. Ocorreram também no Triângulo Mineiro, em grandes cidades que não são capitais, e em Juiz de Fora, em Minas, né? Essas manifestações são as primeiras idas à rua em massa de uma esquerda que entregou as ruas de mão beijada à direita, e a direita devolveu, ajudando a escolher um projeto que imuniza todos os criminosos eleitos para o parlamento. É uma burrice sensacional, fundamental, né? Teve também em Aracaju e em Belém, né? Além das que eu citei. Pois enquanto isso, o Lula não tinha viajado ainda para Nova York, mas a Janja já estava lá. A Janja estava lá para participar de assuntos conectados com a COP30, lá em Belém do Pará, em novembro, né? Ela vai fazer uma palestra ainda esta semana, sobre transversalização da conexão de gênero e clima. Olha, é de uma erudição fantástica, né? Eu fiquei impressionado onde é que arrumaram tanta palavra
completamente inusual para uma manifestação de Dona Janja. Vai também participar da segunda cúpula global da Coalizão para a Alimentação Escolar e em defesa da democracia. E em defesa da democracia e contra o extremismo. Quer dizer, contra o extremismo de direita, é claro, né? Porque o extremismo de esquerda pode, né? Ou a Janja não acredita que nós vivemos um sistema polarizado. A esquerda é inimiga da direita e a direita é inimiga da esquerda, e isso é sinal de que nós não temos uma democracia, nós temos um estado de ringue, um estado de briga, um estado de conflito e não um estado de convívio entre opostos ideológicos. É o fim da picada, né? Então vai falar contra o extremismo da direita e o extremismo da esquerda, hein, Dona Janja? Pois então, eu queria, antes de encerrar, registrar que eu abri ali uns comentários sobre um vídeo que eu gravei aqui antecipadamente, primeiro de Wander Almeida, me lembrando uma coisa. Quando eu critiquei o fato do Lula ter negado a responder 6 vezes a repórter da BBC de Londres sobre por que ele não telefonava para o Trump, e o rapaz, o Wander, não sei, não conheço, agradeço muito pela participação dele, dando essa opinião, porque ele me lembrou uma coisa que eu preciso registrar aqui para vocês. Lula não faz isso por diferença ideológica, por fidelidade ao BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul. Não. Ele faz isso por interesse eleitoral, porque o Trump decretou um tarifaço para punir o comportamento no Supremo Tribunal Federal contra a direita a serviço da esquerda que está no poder, na aliança com o Centrão, com Lula e Hugo Moura, mas interesse próprio para disputar a 4ª eleição, a 3ª reeleição, em 2026, daqui a um aninho, né? Pois é isso aí. Muito bem lembrado, Wander, obrigado. E o Alexandre Menezes, capistrano, lembrando que o Lula é um estadista ao contrário, que o Brasil e os aliados não consideram os Estados Unidos pró-democracia. E isso aqui, eu li esse recado profético do Alexandre, né? Exatamente no dia em que o ator Wagner Moura, pensando estar a representar, disse exatamente que não há democracia nos Estados Unidos. Não é nenhuma pena, não é verdade? Pois é, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!